dia, turma. Então vamos lá. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 11 do módulo de vocês. Nós vamos falar sobre a atmosfera terrestre. Tá? Então, nesse capítulo nós vamos falar como ela é formada, né? Sobre as camadas de ar que envolve a Terra, né? Que é composta por diferentes gases, como oxigênio, nitrogênio, e todos esses gases são mantidos devido a uma força da gravidade exercida pela Terra. Tá? Também vamos abordar as principais funções da atmosfera, como ela é composta e qual a sua importância para a manutenção da vida. Então, a gente sabe que a atmosfera apresenta o ar atmosférico, aquele ar que absorvemos, né, o gás oxigênio que tanta gente precisa, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos presentes na Terra. Tá? Então, além dessa importância, né, a atmosfera terrestre, ela age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que a gente realiza diariamente. Só que a gente nem consegue perceber isso ao nosso redor. Outra importância, né, da atmosfera terrestre é que ela pode causar grandes danos. Quais são esses danos? Os furacões, os ciclones e os tornados. Então, nesse capítulo 11, nós vamos aprender sobre a atmosfera terrestre, a pressão atmosférica, entre outros. Então, vamos dar início ao conhecimento sobre a atmosfera terrestre. Então, a atmosfera terrestre, ela é uma camada que fica envolto da Terra. Então, é uma camada de ar, uma camada de gases que fica envolto no planeta Terra. Essa camada a gente chama de atmosfera terrestre. Então, essa camada, ela ajuda a manter a vida na Terra e é composta por diversos elementos, diversos gases. Você pode encontrar oxigênio, vapor d'água, poeira, nitrogênio, gás carbônico, ozônio. Então, vários gases são mantidos, né, nessa camada que envolve a Terra. Então, a atmosfera, ela vai corresponder a uma camada gasosa que vai circundar, que vai estar envolto da Terra. É composta por gases que não se dissipam por causa da força de gravidade que é mantida na Terra. Então, uma das principais funções da atmosfera terrestre é proteger a Terra dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Tá? E a atmosfera terrestre também vai manter a temperatura do planeta durante o período da noite e do dia. Então, durante o dia, ela capta toda a energia dos raios do Sol, né? E é bem pouco, porque a camada atmosférica vai proteger a maior parte dos raios. Então, ele vai manter a Terra sempre aquecida. E quando o Sol, né, não está presente, essa temperatura ainda vai ser mantida por causa da camada atmosférica. Tá? Essa camada atmosférica também pode influenciar na meteorologia. Então, ela é levada em conta devido à atuação dos gases, né, que formam a nossa camada. Então, vamos lá para um resumozinho bem rápido da atmosfera terrestre. Então, a atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve a Terra e é mantida, esses gases são mantidos ao redor do planeta através da força de gravidade. É composta de diversos gases. Quais são esses gases? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, ozônio, vapor d'água, poeira, tá? E todos esses gases vão atuar na manutenção de vida. Tá? E qual é a principal função da atmosfera terrestre? Manter a temperatura da Terra estável, evitando que o calor, tá, seja dissipado, seja liberado no espaço no período da noite e que haja grandes amplitudes térmicas, ou seja, a temperatura vai se manter sempre elevada, mesmo na ausência do Sol. Tá? Ele evita
que a Terra seja atingida por meteoros. Então você tem vários astros que ficam, né, pelo espaço. Por causa da força de gravidade que é exercida no planeta Terra, se esse meteoro passar perto da nossa camada, né, esse meteoro é atraído pela Terra. E aí, antes de ele chegar à superfície, ele passa por essa camada, várias camadas atmosféricas. E na medida que ele vai passando, ele vai encontrando vários gases. E isso vai ocorrer o quê? O atrito, e vai causar a pulverização desse meteoro. Então, quando chega aqui na Terra, é só poeira. Né? Outra função da atmosfera terrestre: permitir que o efeito estufa aconteça. Então, a gente está vendo aqui, ó, a ocorrência do efeito estufa. Então, como é que ocorre? O Sol, né, emite seus raios ultravioletas que vão aquecer a Terra. Então, ó, uma parte é absorvida pelo solo, pelas plantas, por nós e todos os outros seres vivos. A outra é o aquecimento dos oceanos, mares, rios e lagos. E aí, ó, esse calor, ele precisa ser dissipado uma boa parte. Uma parte é absorvida pelo meio ambiente e a outra é liberada pelo espaço. Só que esse efeito estufa aqui, ó, essa camada, deixa eu colocar aqui, essa camada que a gente está vendo aqui, vai fazer com que nem todo o calor que não foi absorvido na superfície terrestre seja liberado para o espaço e vai manter a temperatura adequada na superfície terrestre, ok? Então, a atmosfera terrestre, ela permite que o efeito estufa, ela aconteça, equilibrando assim a temperatura do planeta e, consequentemente, dando a possibilidade do desenvolvimento de todos os seres vivos. Então, essas são as principais funções da atmosfera terrestre, né? De proteger a Terra e manter a temperatura do planeta. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Então, a gente já viu que o ar atmosférico, ele exerce uma força sobre a superfície da Terra e também sobre a superfície do corpo de todos nós, né, de todos os seres vivos. Essa força que atua na superfície é chamada de pressão atmosférica. E ela vai atuar sobre os corpos em todas as direções. Então, essa setinha que vocês estão vendo aí, ó, é a atuação dessa pressão atmosférica em toda a superfície do corpo. Tá? Então, vocês vão ter locais que apresentem uma maior pressão e uma menor pressão. Tá? Então, nesse momento, ela está agindo, ó, e a gente nem está percebendo ao nosso redor. Tá? Então, para ajudar a entender isso, a gente vai ver um experimento que vocês vão estar fazendo, né, mais para frente. Então, gente, essa força, esse ar que atua sobre a gente, vocês sabiam que o ar atmosférico, ele tem peso? Isso mesmo. Então, o ar, ele possui uma massa que faz com que ele exerça essa pressão sobre o solo, sobre a superfície terrestre e sobre as nossas cabeças. Essa força exercida pelo ar é a pressão atmosférica. E ela não atua só fazendo essa pressão, essa força no nosso corpo e nem na superfície terrestre. Ela também é muito importante nos elementos climáticos. Ela vai sim interferir e provocar alterações no nosso clima. Então, um fator bastante curioso é que a pressão atmosférica ela pode ocorrer em intensidades diferentes, em regiões diferentes. Ou seja, em alguns lugares, né, ela atua de mais forte e outras mais fracas. Então, gente, em locais muito altos, de grande altitude, a pressão vai ser bem menor. Então, ó, aqui na montanha, quando você está no alto de uma montanha, você está em uma grande altitude. Então, a pressão atmosférica é bem menor.
Quando vocês estão em menores altitudes, ou seja, a nível do mar, a pressão atmosférica é muito maior. Por isso que quando a gente está subindo uma serra ou uma montanha, a gente sente uma pressão no ouvido, né? Parece que a gente vai ficar surdo, porque a pressão atmosférica é bem menor em relação ao litoral, tá? Então, existem essas diferenças, né? Então, a pressão atmosférica influencia e muito. Tá? Outro efeito importante na pressão atmosférica é a ocorrência dos ventos. Tá? Então, os ventos surgem porque o ar se desloca de uma área de menor pressão, tá? Uma área de menor pressão, para uma área de maior pressão. Tá? Então, esses ventos, além desses ventos, existem também o deslocamento de massa de ar, aquele que sai dos oceanos para o continente. Isso é um deslocamento de massa de ar. E isso pode alterar o clima local? Sim, tá? Então, o comportamento do clima também sofre influência na pressão atmosférica. Então, existem diferentes partes do planeta que apresentam comportamentos diferentes por causa da atuação dessa pressão atmosférica. Certo? Então, vamos ver aqui um vídeo sobre um experimento. Eita, gente, é um vídeo que eu quero passar sobre um experimento da pressão atmosférica. Então, gente, ó, é o mesmo experimento que vocês têm no módulo de vocês, tá? Então, vocês vão estar na mão com uma seringa, tá? Uma seringa descartável, sem agulha, só a parte mesmo da seringa, tá? E você viu aí 2 exemplos, porque o êmbolo da seringa, ela volta a uma posição próxima à inicial, né? Então, com uma das mãos, tá? A pessoa venda a abertura da seringa de plástico, que é preenchida com todo o ar, tá? E com a outra mão, vocês vão empurrar o êmbolo, tá? Até onde for preciso. O que isso acontece? O ar no interior da seringa vai exercer uma pressão nas paredes internas desse objeto. É por isso que ele acaba empurrando, tá? O êmbolo. Então, gente, essa é a força, né, que atua do ar atmosférico sobre as nossas cabeças. Tá? Então, o ar ele vai comprimindo todo o espaço. Então, a pressão ali, ó, vai aumentando e o ar vai diminuindo quando ele é empurrado, quando ele consegue empurrar o êmbolo. Tá? Então, nessa situação aí, desse experimento, a pressão interna ela se torna maior do que a pressão atmosférica. Por isso, empurra o êmbolo para uma posição próximo à inicial. Tá? Então, o êmbolo da seringa, nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes, tá? Ou seja, próximas. Deu para entender? Então, ó, quem quiser fazer experimento, pode estar utilizando, tá?
à parte para estar observando e fazendo, entendendo como ocorre a pressão atmosférica sobre os nossos corpos. E como podemos perceber essa pressão atmosférica sobre os nossos corpos? Nós temos também um outro exemplo, tá? Então, ó, o ar atmosférico, ele está em diferentes locais do nosso ambiente. Então, a gente pode estar aqui sentado e o ar atmosférico está ao redor, exercendo a pressão nos nossos corpos. E como é que a gente consegue perceber isso aí? Tá? Então, no módulo de vocês, tá, tem um exemplo. Todo mundo aí, ó, pegando um saco plástico e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encher uma sacola plástica com ar. Ou seja, a gente vai amarrar a boca do saco, né? E aí aumenta a quantidade de ar no interior desse saco plástico. O que vai acontecer? A pressão que o ar exerce nas paredes internas, ou seja, dentro do saco, ela vai aumentar, tornando muito maior do que a pressão que está na parte externa, né? Quando você abre a sacola, a parte do ar que está interno, ele sai. Então, a pressão interna, ela se iguala à pressão da parte externa do saco, tá? E ele vai atuar, ó, em todas as direções. Então, no momento em que você vai diminuindo, né, o ar dentro da parte interna, ele vai aumentar a pressão. É a mesma coisa quando a gente está indo para o local de alta altitude, a pressão lá é bem menor. Então a gente sente uma pressãozinha, ó, do ar atmosférico nos nossos ouvidos. E quando a gente vai, né, para a parte mais baixa, ou seja, abaixo do nível do mar, a pressão é bem maior, né? E ela vai tentando ficar igual à parte interna e à parte externa. Outra influência que ocorre na atmosfera terrestre, né, é a umidade do ar. A umidade do ar, gente, ela está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. Então, de onde é que vem esse vapor? Então, aí na imagem do módulo de vocês, a gente está vendo, né, um litoral. Então, você tem a presença de nuvens, a camada atmosférica, a presença de plantas e da água, tá? Então, o vapor d'água, gente, ele é representado por essas setas azuis, tá? Então, como é que a gente pode conseguir, como é que a camada atmosférica, a atmosfera terrestre, tem dentro da sua composição o vapor d'água? Através do aquecimento da água, tá? Então, por meio da respiração de todos os seres vivos e da transpiração dos vegetais. Gente, as plantas também transpiram, eles liberam, durante o período de fotossíntese, vapores d'água, tá? O aquecimento da água, ó, dos mares, rios, lagos e oceanos, também produz o quê? Vapor d'água. Quando a água é aquecida, ela evapora e se transforma em vapor d'água. Então, parte desse vapor d'água é liberado no ambiente em forma, ó, de nuvens. Tudo isso aqui, ó, é vapor d'água. A outra parte desse vapor vai estar aqui, ó, na camada atmosférica da Terra. E ela vai permanecer no envolto do planeta Terra. E isso vai determinar a umidade do ar. Por isso que em locais que apresentem grandes quantidades de rios, mares, lagos, oceanos e grande vegetação, a umidade de ar vai ser bem maior em relação ao local que não tenha essas características, tá? Então, na floresta amazônica, nós temos a grande quantidade de umidade do ar, por causa da presença dos rios e da floresta de vegetais. E no deserto do Saara, não apresenta essa grande umidade do ar. Por quê? Não tem oceano ao redor, rios, lagos e mares, e não tem uma vegetação para poder diminuir, né, o calor. E aí a umidade fica bem baixa. Então, viu como essas camadas,
como a atmosfera terrestre pode estar influenciando com os seus gases nas atividades do nosso dia a dia e também na interferência do nosso clima. Então, cada parte do planeta apresenta uma característica diferente por causa da atmosfera terrestre e da pressão atmosférica. Então, gente, por hoje a gente fica por aqui. Vocês têm uma atividade no livro, na página 214, ok? Bons estudos!